Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul com 2 milhões de habitantes. Aqui cada um tem a sua vida, cada um tem as suas preocupações, o seu trabalho, os seus desejos, as suas motivações. Todo mundo batalhando todos os dias para construir um futuro melhor. Uma cidade grande como essa, quase ninguém se conhece. E pouca gente se dá conta de que cada um depende do outro para viver. A gente está cansado de saber que o homem vive em sociedade. Mas será que sempre foi assim? E se foi, por que o homem parou de andar sozinho pelo mundo e começou a viver em grupos? Essas e outras coisas é o que a gente vai descobrir hoje no nosso programa, que vai estar falando de uma ciência um pouco diferente da ciência física, da ciência química e da biologia. Nós vamos falar das ciências sociais. Até já! Um dos maiores problemas de quem vive nas grandes cidades é a violência. As pessoas têm medo de assalto, de sequestros, de assassinatos. Em outros tempos, a preocupação do homem era outra. Na pré-história, o homem vivia na natureza e convivia com animais grandes e perigosos. Sozinho, não dava para encarar um mamute com 5 metros de altura e 18 toneladas. Mas em grupo, as chances eram bem maiores. Será que essa união dos seres humanos com um objetivo comum já pode ser caracterizada como uma sociedade? Bom, quem pode explicar isso melhor pra gente é aquela professora que tá vindo por ali. Aliás, eu quero saber, vamos falar do início aqui agora. Sociedade. Como é que se iniciou isso tudo? Então, as sociedades, como a gente conhece hoje, aqueles grupos que vivem em cidades, elas se originam propriamente quando as mulheres daquelas tribos nômades resolvem ou necessitam de um lugar para criar os seus filhos pequenos e enterrar seus mortos. Esse lugar não pode ser um lugar errante, então as comunidades têm que se fixar em um determinado lugar. As cidades nascem assim. Muito se fala em sociedade, né? Mas o que é, conceitualmente, uma sociedade? Uma sociedade ela é caracterizada por um grande número de pessoas que convivem juntos, mas fundamentalmente que compartilham as mesmas leis, sejam elas leis jurídicas, aquelas que estão previstas em constituições, ou sejam elas leis sociais. Quando aquelas pessoas respeitam, reconhecem as mesmas leis que vão, vamos dizer assim, vão mediar os relacionamentos, então a gente tem aí constituído mais que um grupo, a gente tem constituído uma sociedade, porque nela existem leis que regem o comportamento das pessoas, existem normas a serem seguidas, quer dizer, você como pertencente a uma sociedade, você sabe qual é o seu papel, se é de filho, se é de pai, se é de professor, se é de comerciante, se é de vendedor. Todo mundo sabe que papel vai desenvolver, em que momento vai desenvolver. Isso aí também caracteriza uma sociedade. Muito interessante esse assunto, né, É um assunto fascinante. E procura lá na PUC que a gente pode conversar mais sobre isso. Tchau. Eu vou aproveitar que eu estou em Porto Alegre e vou dar uma passadinha no Jardim Botânico para conhecer o Museu de Ciências Naturais. Ciências humanas, ciências naturais, quantas ciências diferentes das que a gente conhece. Bom, eu estou aqui no Museu de Ciências Naturais com Marcelo Duarte, que é pesquisador, doutor. Tudo jóia? Tudo tranquilo. Bom, ciências naturais. O que são as ciências naturais? Na verdade, as ciências naturais, hoje em dia, elas se ramificaram em várias disciplinas diferentes. Pode falar da biologia, da geologia, ciências da terra, e outras todas, né? Marcelo, eu queria que você fizesse um paralelo para mim sobre as ciências naturais e sobre
a sociedade que vive e que faz parte do seu As populações humanas. Isso. Na verdade, essa é uma questão bem importante, né? Porque a gente durante muito tempo, se teve aquela visão, quer dizer, a natureza de um lado, a cultura do outro, o homem explorando a natureza, né? E ao longo do tempo, né, a gente vê uma relação assim, a natureza de um lado, sociedade no meio, lixo do outro, né? E essa é uma questão extremamente importante, quer dizer, porque a gente tem no país, né, talvez a maior megadiversidade em termos de fauna e flora, e a gente ao mesmo tempo tem no Brasil uma das maiores sociodiversidades, né, de culturas que existem aqui, né? E cada cultura tem um tipo de exploração do ambiente natural diferenciado. A gente vive numa sociedade que explorou alguns recursos até o limite máximo, né? Agora a gente vê as novas gerações já com uma preocupação muito maior, né, em preservar isso. Por quê? Porque a gente quer um modelo de desenvolvimento sustentável, então ele tem que servir para nós e tem que servir para as futuras gerações também. A gente não adianta vir com aquela lógica de explorar agora e quem vier depois que se arranje. Existem duas vertentes que estão surgindo agora, duas vertentes científicas, etnobotânica, etnobiologia. Eu queria que você conceituasse para a gente, falasse um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, é essa visão de que o conhecimento tradicional, né, de pescadores, de populações indígenas, de moradores seculares de alguns locais, ele está começando a ser revisitado, vamos dizer assim, porque se perdeu muita coisa, né? Porque até algumas décadas atrás, tu falar que um índio lá tinha, né, misturava 3 plantas e tinha cura para uma determinada doença, era um absurdo, né? Hoje em dia a gente está justamente indo atrás desse conhecimento que está se perdendo, né? Quer dizer, é um absurdo tu chegar numa população indígena e oferecer uma aspirina pro cara, sabe? Se tu tem lá a planta, ou ele tinha, os avós dele têm a planta. Então esse resgate de fauna e de flora, né, através nas coleções ou bancos de germoplasma, onde tu tem diversas plantas sendo cultivadas, né, para manter aquele banco genético ativo, são extremamente importantes. De repente tu poderia fazer uma visita até ao banco de germoplasma aqui do Jardim Botânico, né, e eu diria que o pessoal lá do Botânico pode te dar uma informação bem particularizada de como é que funciona o banco lá, né? Então vou visitar lá. É isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Até já. Valeu. Bom, estamos num banco de germoplasma, que na verdade é um banco de sementes, não é, Claudimar? Isso aí. Claudimar é agrônomo, pesquisador aqui, vai falar pra gente do processo todo. A primeira coisa é nós estabelecer locais onde essas plantas, onde nós vamos buscar material. Nós vamos lá, coletamos o material, trazemos para cá, chegando aqui, nós vamos, através dessa triagem, nós vamos direcionar para análise, né, que é especificamente conhecer melhor o comportamento germinativo e de desenvolvimento dessas plantas, ou então nós já vamos partir já para a produção das mudas, que é o nosso produto final aqui. Claro que tem outros extremos, tem plantas que a medicina popular utiliza, mas a ciência está mostrando que tem que ter muito critério com aquela planta, porque a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é uma questão de dose. Poxa. Né? Então, isso é uma coisa fundamental quando se trabalha com uma planta e quando se utiliza uma planta, né, com fins medicinais e não se conhece direito. E eu acho que uma faca de 2 gumes. Né? Exato. É uma coisa que tem que ter cuidado com isso. Existem quase 6 bilhões de pessoas no mundo. Outros seres também vivem em sociedade, como as abelhas, os cupins, as formigas. Eles estão em todas as partes do planeta. Então, viver em sociedade deve ser uma boa forma de se garantir a continuidade das espécies. Por que será que isso acontece? Por que a vida social é tão vantajosa? É engraçado porque quanto mais a gente aprende, mais dúvida a gente tem. Está na hora de eu procurar a professora Beatriz lá na PUC. Estou na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A história dessa universidade se iniciou em 1931. Hoje, a PUC oferece inúmeras oportunidades em quase todas as áreas do conhecimento. O lugar é esse. Agora só falta achar a professora Beatriz. Professora Beatriz,
Depois da conversa que a gente teve, eu fiquei pensando, viver em sociedade deve ser uma boa forma de se garantir a continuidade das espécies, né? Por que será que isso acontece? Por que a vida em sociedade, a vida social, é tão vantajosa? Ela é vantajosa pela diversidade de grupos que atuam na sociedade. E por conta disso, cada grupo vai se ocupar de uma determinada coisa. Alguns vão se ocupar da segurança, outros da alimentação, outros da construção de abrigos, casas, meios de transporte. Então, os seres humanos, quando eles vivem em grupos maiores, eles têm mais vantagens e mais facilidades de acabar adquirindo aquelas coisas que são importantes para a sua sobrevivência. E até em sociedades mais evoluídas, mais do que sobrevivência, eles produzem também conforto, tecnologia, bem-estar. Que faz com que esses grupos, então, atinjam uma plenitude da sua existência. Vantagens a gente já sabe. E as desvantagens? As desvantagens acontecem quando esses grupos humanos, essas sociedades, tendem a ser muito grandes, tendem a ser dispersos. E aí o que acontece? Aquilo que foi feito para ser quase que, como nós chamamos, um tecido social, acaba se rompendo. Então, o que a gente vê? Diferentes formas de violência, diferentes formas de intolerância. E o que é mais importante, as sociedades muito complexas, elas acabam fazendo com que os seres humanos se transformem em quase máquinas. Essa é a desvantagem de se viver em sociedades muito complexas e muito grandes. Como é que os animais se interagem numa sociedade? Olha, é muito interessante, porque assim como os seres humanos, os animais também se dividem em grupos, em colônias, cada um com as suas ordens estabelecidas, cada um com suas funções bem determinadas, e é isso que faz com que, por exemplo, abelhas e formigas exemplifiquem, de certa forma, estruturas sociais bastante interessantes. Por exemplo? Por exemplo, o formigueiro que tem ali no Museu da PUC, de Ciência e Tecnologia, que exemplifica, de alguma forma, como é que a gente pode entender o funcionamento das sociedades animais. Bom, eu estou aqui no Museu de Ciências e Tecnologia com o professor Egon Lerner. O professor estuda as formigas, né? Professor, faz um paralelo para a gente entre a vida na sociedade humana e a vida na sociedade das formigas. No caso das formigas salveiras, a sociedade é composta por castas diferenciadas, em que elas nascem pré-determinadas a cumprir uma determinada função. Na sociedade humana, em princípio, todo ser humano tem o seu livre-arbítrio para escolher o que ele deseja desenvolver para o bem da coletividade. Então, há uma diferença muito grande. Não há comparação em função da pré-determinação genética do indivíduo nas formigas para determinar a sua função. As abelhas são um pouco diferentes, porque qualquer ovo de uma colmeia, no caso das abelhas melíferas, a Apis mellifera, com alimentação especial, ela pode se transformar em rainha. Enquanto que nas formigas isso não é viável. Entendi. A gente podia dizer que as abelhas e as formigas são os insetos que mais se assemelham à nossa sociedade? Não os insetos, mas a sociedade. Elas têm uma vida social, uma vez que o indivíduo vive em função do conjunto. Né? O indivíduo sozinho não sobrevive. Na espécie humana, a sociedade é bem diferente, porque o indivíduo sozinho até ainda sobrevive. Agora, e tem o livre-arbítrio. Ele pode livremente migrar dentro desta sociedade, enquanto que esses animais não têm essa liberdade de migrar dentro das diferentes castas. No formigueiro, cada indivíduo tem uma função e um papel social. E para que tudo funcione bem, é necessário que cada um cumpra com a sua tarefa.
Se as formigas não buscarem comida, o formigueiro morre de fome. Se as formigas não fizerem bem o seu trabalho, o formigueiro será um alvo fácil para os predadores. Para que cada um saiba qual o seu papel social e quais são as regras da sociedade em que vive, uma coisa é fundamental: a comunicação. Eu volto a falar sobre isso depois do intervalo. A gente está falando aqui sobre a vida em sociedade e o que a ciência tem a ver com isso. Agora, a gente vai ver de perto uma sociedade, mas uma sociedade com nome e sobrenome. Vamos lá! Bom, gente, estamos no templo central da grande loja maçônica do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com Ailton Branco. Maçonaria, Ailton. Queria que você falasse pra gente como é que é essa sociedade. A maçonaria é uma entidade internacional que tem por objetivo proporcionar um aperfeiçoamento do homem que a ela pertence, usando recursos da filosofia, recursos da cultura em geral, há uma noção de religiosidade, há uma ritualística que em parte se apoia na disciplina, seja de comportamento, seja de obediência, e isso pretende torná-lo melhor diante de si mesmo. Os indivíduos que entram na maçonaria, eles entram em busca do quê? Da verdade? Do quê? Os que entram na maçonaria entram porque são convidados, pelo menos na maçonaria brasileira, por exemplo, porque nem toda a maçonaria ela usa esse critério. Todas as classes podem ter os seus representantes dentro da nossa ordem, já que pretende-se ela não seja elitista. Eu vejo pilastras gregas, símbolos do zodíaco, vejo uma arquitetura até meio medieval, quase teatral, né? Por que disso? Da onde veio essa... Ela não é quase teatral, ela é teatral. Ela é teatral? Porque a ritualística, que é uma... É um rito. É uma espécie... É um ritual. É uma sistematização, né? Tanto que o ritual maçônico ele teve origem em sistemas. A liturgia foi o que surgiu dessa conjugação de ritual e cultura religiosa. A gente escuta dizer que quando um maçom tem algum tipo de necessidade financeira ou algum problema, desemprego ou qualquer coisa nesse sentido, vocês, maçons, se unem e procuram ajudá-lo. É verdade isso? É verdade. As mulheres não podem fazer parte da maçonaria? As mulheres já fizeram parte da maçonaria muito no passado, antes do século XVIII, na França principalmente. E uma evolução natural da ordem fez com que essas lojas femininas se enfraquecessem. Esse qual é o paramento? Qual é o paramento? Explica pra gente qual esse é o paramento que se usa numa reunião normal. Todos estão assim? Todos, de um modo geral, estão assim. Agrega-se algum tipo de paramento dependendo de um cargo, mas eu trouxe um paramento que é o predominante, que é o avental, que caracteriza a atuação do maçom dentro de templo. Não pode frequentar o interior de um templo sem o avental, porque este é o símbolo básico e mais expressivo do maçom. O senhor me perdoa que eu estou sem essa paramentação aqui hoje. Quando tu entrar na maçonaria, e quem sabe se não está perto. É verdade. A gente viu que uma sociedade sem regras não é uma sociedade. E que para elas sejam cumpridas, elas devem ser claras e amplamente divulgadas. Vocês já repararam na quantidade de informações que a gente recebe todo dia numa simples caminhada pela cidade? São cartazes,
placas de trânsito, outdoors com propaganda. Isso é apenas uma única forma de comunicação que o homem inventou. Jornais, revistas, TV, rádio, telefone, internet. Existem diversas maneiras de transmitir informações às pessoas. Tem gente que não respeita a mesma lei, né? E não é por falta de informação, não. Quem é que no mundo não sabe o que significa a placa de proibido estacionar? Ao contrário de outras sociedades, a sociedade humana é a única, onde muitas vezes as regras não são cumpridas. Uma abelha não avança o sinal. Uma abelha não rouba uma outra abelha. Os insetos, além de aprenderem as regras de alguma forma, eles são programados geneticamente para agirem sempre, todos os dias, do mesmo jeito. Para saber melhor sobre o papel da comunicação na sociedade, fui até a Unicinos, Universidade do Vale do Rio Sinos, que fica em São Leopoldo. Fui conversar com o professor Jairo. A Unicinos, que completou 35 anos de atividades em 2004, é referência nacional em ensino superior, por suas linhas de pesquisa científica e pelo desenvolvimento de ações culturais e comunitárias. Estou aqui com o professor Jairo, professor de comunicação na Unicinos. Professor, o que é a comunicação? Conceitua pra gente e como é que ela age na relação com as pessoas na sociedade? A comunicação, ela é interação, né? Nós estamos aqui interagindo, nós interagimos com a natureza, nós interagimos com outros sujeitos, isso é comunicação, né? Comunicação é produzir sentido também sobre a sociedade. O que é a Unicinos, quem tu és, quem eu sou, né? Aquilo que nós fizemos, o que é. Isso é comunicar. Desde que o homem é homem, ele se comunica, professor? Olha, não existiria, quer dizer, o que vai caracterizar a espécie a vida social é a comunicação. Vamos pegar um exemplo. Tá? Vamos pensar a questão da ecologia, por exemplo. Né? A ecologia, ela é construída comunicacionalmente. Né? Quer dizer, é necessário que determinados indivíduos, tomando consciência da questão ecológica, produzam a questão ecológica discursivamente, comecem a falar sobre isso. Né? E esse discurso que se organiza, que se mediatiza, ele ganha o espaço público e transforma a consciência social sobre uma relação que não estava dada anteriormente, que é a relação do sujeito com a natureza, numa sociedade que é industrial, uma sociedade que é marcada pelos mercados econômicos, que é marcada pelos poderes políticos, que é marcada por determinadas culturas, muitas vezes, de degradação da natureza. Hoje a ecologia é uma questão que está mediatizada, inclusive nos meios de comunicação, que pertenceriam à indústria cultural. A gente não se dá conta de como é importante se comunicar e de como a ciência teve um papel fundamental na descoberta de novas formas para facilitar a comunicação de todos nós. Apesar disso, a sociedade humana tem uma característica que as outras não têm, que é a capacidade de muitas pessoas diferentes viverem juntas. Para falar sobre isso, vamos ouvir o que o Marcelo Gleiser tem para dizer. Estarei visitando agora o Departamento de Geografia do Dartmouth College, onde conversarei com a minha colega, a doutora Mona Domus, uma geógrafa especialista na vida em cidades e em imigrações. Estou aqui no escritório da doutora Mona Domus. Doutora Domus, por que será que as pessoas gostam de se congregar tanto em cidades? Mas uma das coisas importantes de se lembrar é que nem todo mundo gosta de viver na cidade. Tem pessoas que gostam de viver no campo também, por várias razões. Mas as pessoas vão para a cidade, isso é uma tendência que já tem milhares de anos. E elas vão para as cidades porque elas gostam de estar justamente na presença de pessoas diferentes delas, na presença de um outro, que pode oferecer desafios, que pode oferecer uma segurança que talvez não exista na vida rural e que pode então oferecer uma série de vantagens que a gente não encontra quando a gente vive fora da cidade. Como que você vê a tendência para o futuro das cidades? Será que elas vão continuar a crescer desmedidamente? O que nós vemos com o crescimento das cidades talvez seja um pouco surpreendente, que as pessoas imaginavam que as cidades iam crescer muito, por exemplo, há 10 anos se imaginava que as cidades iam crescer cada vez mais. O que nós estamos percebendo agora não é isso, nós estamos percebendo que, na verdade, o crescimento das grandes cidades está começando a desacelerar.
Existem, claro, problemas como o saneamento, a distribuição de água, a educação, etc. E, obviamente, existem certas cidades em países de terceiro mundo onde isso ainda representa um problema sério. Mas não é uma coisa que é tão agravante quanto a gente pensava que seria há 10 anos atrás. Thanks very much for allowing us to interview you. Thank you. Muito obrigado pela entrevista. Hoje a gente viu que a sociedade é uma coisa complexa, mas muitas vezes viver em sociedade pode ser algo muito simples também. Até o próximo programa, gente! Bom, hoje eu estive nos seguintes lugares: